Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet. Bom, como todos sabem, faleceu recentemente o professor Orlando Fedeli, que foi presidente da Associação Cultural Monfort e seu fundador também. Evidentemente, ele era o colaborador aqui da Rádio Italiana, falava de temas muito interessantes sobre o catolicismo romano. E nós tínhamos gravados algumas participações do professor Fedeli, que não foi ao ar devido à falta de tempo, então nós agora estamos divulgando, mesmo após o seu falecimento, entrevistas muito interessantes, ilustrativas sobre o catolicismo. Você vai ouvir agora na Rádio Italiana uma entrevista inédita do professor Orlando Fedeli, que respondeu perguntas dos ouvintes internautas da Rádio Italiana. Vamos acompanhar. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Bom, professor Orlando Fedeli, nós recebemos uma pergunta do ouvinte Luiz Carlos Matias, da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele queria que o senhor falasse sobre a gnose e o panteísmo. O panteísmo e a gnose. Se você for ver no Dicionário Teológico Católica, que é escrito por especialistas, os grandes teólogos do mundo que colaboram com aquilo, modernistas e tradicionalistas. No Dicionário Teológico Católico você pega lá panteísmo. Então dizem lá a doutrina que afirma que tudo é Deus. Pan, tudo, teos, Deus. Panteísmo, tudo é Deus. Então dá uma série de filósofos panteístas. Você vai pegar gnose. Dão lá uma série de filósofos gnósticos. E são os mesmos. São praticamente os mesmos. Fazem uma confusão entre panteísmo e gnose, mas gratuita. Ainda agora li um documento secreto em que um grande pensador, entre aspas, um grande imaginador, dizia isso, confundia panteísmo e gnose. Panteísmo não é gnose. Panteísmo afirma que tudo é Deus. Até um grão de terra, até uma tatuana divina. Não há um Deus superior ao universo. O universo é divino. Para o panteísmo, Deus é o mundo é Deus. Há uma equação absolutamente perfeita. Deus igual ao mundo, o mundo igual a Deus. Então, Deus é isso. Hoje Deus tem essa forma de Orlando de Bottas, imagina que Deus veio. Tem forma de estrela, tem forma de minhoca, tem forma de taturana, tem forma de professor universitário, tem forma de deputado, tem forma de carpinteiro, etc, etc. Deus é o que existe no universo. O universo é divino. Esse Deus está em evolução contínua. Por isso que das pedras viriam os vegetais viriam os animais, dos animais veio o homem, e do homem viria o super-homem. Tá claro? O super-homem, até o anjo. Depois o anjo veio o super-anjo, ainda assim, até Deus, depois o super-Deus, assim. O Darwin, no fundo, era isso. Uma evolução em que a matéria sempre existiu, ela é eterna, ela é infinita e onipotente. Isso é o panteísmo. O panteísmo é evolutivo. Ele considera que a vida é o ápice da evolução, a vida e a razão humana. Então, ele é adorador da vida, ecologista, ele é racionalista. Ele considera que o universo é ordenado na matéria mecanicamente, então ele é mecanicista. Por isso fizeram a Torre Eiffel, o monumento parafuso, para festejar o panteísmo da ala jacobina da Revolução Francesa, que era comunista, Hébert, Chomet, e outros lá, tá certo? Então o universo é tudo mecânico e nós podemos ser substituídos por qualquer outra coisa. Nós somos puras peças de um total, mais nada. O panteísmo é muito antigo, sempre existiu uma corrente panteísta na história. A gnose se diferencia disso, porque a gnose não admite que a matéria seja divina. Um Deus com dor de barriga e dor de dente é um Deus miserável. Então, para os gnósticos, dizer que Deus é o homem no estado atual, com dor de barriga, é ridículo. Então eles dizem que o corpo, cheio de misérias, de dores, de fraquezas, é o calabouço do Espírito Divino. Então, para a gnose, a matéria não é divina. A matéria está aprisionada à divindade. Eles admitem evolução e a dialética panteísta, mas é o espírito que vai passando da pedra para a planta, para o animal, para o homem, e assim por diante. Já no Egito Antigo era assim.
O povo adorava o boi-apis, o camelo, a pula, o canarinho, adorava o leão, a cobra, adorava tudo, o porco. Os sacerdotes não. Os sacerdotes adoravam o espírito que estava no sol, Ra. Adoravam o espírito que estava no touro, Ftá. Adoravam o espírito que estava na vaca, Ator. Adorava o espírito que estava no porco. Adorava o espírito de porco. O povo adorava o porco. Os sacerdotes adoravam o espírito de porco. A gnose, então, é um panteísmo espiritualizado. O panteísmo é uma gnose para grosseiros, para materialistas, até para grosseiros de botequim, ou para grosseiros filosóficos, como Epicuro, Demócrito, Marx, etc. Está claro? Então, entre panteísmo e gnose, há uma relação dialética como de dois irmãos siameses, gêmeos absolutos. Só que a gnose é mais inteligente. O panteísmo é gnose bruta, gnose materializada, para as pessoas que não têm nível mais elevado para compreender as coisas. O panteísmo é a portaria para a gnose. Tá certo? O panteísmo é o primeiro degrau da escada que leva à gnose. Bom, outra questão, professor Fedeli, que nós recebemos através do nosso e-mail, contato@radioitaliana.com.br, foi para que o senhor falasse a diferença da caridade e da filantropia. A filantropia, amor do homem pelo homem. Filantropos. Filo quer dizer amigo, antropos, homem. Filantropia é amigo do homem, por causa do homem. A caridade é o amor ao próximo por causa de Deus. Se eu estimo alguém porque é rico, porque é importante, pode me ajudar, porque é simpático, porque é inteligente, porque pode me dar qualquer vantagem, minha estima por essa pessoa é uma estima puramente utilitária. O que há de valor numa pessoa não é o dinheiro, não é a capacidade intelectual, a capacidade técnica, a capacidade esportiva, a beleza, nada. O que vale na pessoa é a alma dela, porque a alma é feita parecida com Deus. Nós todos temos em nós uma alma que é feita à imagem de Deus e pode ser semelhante a Deus pela graça. Então o valor seu de ser Fábio Botto é um valor pessoal de imagem de Deus que é em você. É claro que você vai ficar velho, que você vai morrer, o seu corpo vai apodrecer. Então não é isso que vale. Mas o seu eu, a sua alma, semelhante a Deus, isso que vale. O que nós somos propriamente não é esse corpo que vai apodrecer agora, nem o que eu sei, que vale pouco, que eu vou esquecer e perder. Mas o que vale é a minha alma enquanto parecida com Deus. Por isso o verdadeiro amor pelos outros é o amor pelo que ele é, isto é, imagem de Deus. Esta caridade, amar o próximo por amor de Deus, por causa da imagem de Deus que está nele. Nós somos feitos como espelhos, onde Deus se espelha. Então nós contemplamos a alma da pessoa. Por isso quando a gente conversa, um olha para o olho do outro, porque vê o fundo da alma. Os olhos são espelhos da alma, e a alma é espelho de Deus. Tem que se ver Deus nos outros. Por isso, amar o homem pelo homem, a filantropia, é transformar o homem em pura matéria. Então, gostar do homem pelo homem. Então, alguns pensam que amar o homem é dar de comer, e reduzir um homem, então, um aparelho digestivo precisa ser preenchido. Isso se faz com os porcos. É claro que eu devo dar comida para quem tem fome, mas o pobre, a quem eu dou comida, ele tem mais fome de verdade e sede de verdade do que fome estomacal de um sanduíche. Claro que se ele está faminto, eu tenho que dar de comer, mas a alma dele está faminta. A gente passa pelas ruas aí tudo pichado, uma desordem mental colossal. Tinha uma pichação agora ao longo do Minhocão, num prédio lá, quando dedicava a pichação às minhas filhas. Coitadinho. Uma sujeira, uma desordem para as filhas dele. Tanto homem que dá algo para os outros. Mas como aquele coitado não tem nada, ele faz um borrão, uma sujeira, e é o que ele pode dar para as filhas. Quando ele podia dar a compreensão pela alma das filhas e pela imagem de Deus que tem nas filhas dele. E dá para elas verdade, dá para elas virtude, ensinar para elas o bem e o que é a verdadeira beleza, que não é pichação. E como fazer isso na prática? Ensinando. E se a pessoa não tem o conhecimento da verdade, professor Fedeli? Ela precisa conhecer a verdade. De que maneira? Estudando. Para começar, pega o catecismo. Depois pensa.
Todo mundo tem, Deus dá capacidade para pensar e conhecer. É claro que os loucos não a têm, mas por isso não tem culpa, não tem responsabilidade. Mas toda pessoa pode interrogar o mundo, interrogar as coisas e ter olhos abertos para a beleza, para a bondade e para a verdade. Isso é mais fácil encontrar nos ignorantes. Uma vez eu estava num local vendo um sítio para um amigo meu que ia comprar, eu não ia comprar o sítio, claro. E tinha o vendedor, que era um fulano que tinha se formado na faculdade, e tinha um caipira lá do sítio. Então o vendedor que tinha estudado na faculdade era ateu. Então discutimos, enquanto víamos o sítio andando pelo mato, como Deus existia ou não. E eu provava esse Deus com toda facilidade. O caipira analfabeto falou: isso mesmo, moço, é assim mesmo. Isso, assim mesmo, a gente vê tudo isso aí. O formigueiro, sabe como é que é? Ele contava tudo, toda a ordem do formigal no formigueiro. O ateu não é capaz de ver por que uma flor floresce. Ele não compreende nada. Então, a sabedoria se tem e ela pode ser atingida mesmo por analfabetos. Há um analfabetismo intelectualizado, que é de uma ignorância enorme, é o analfabetismo dos diplomados, porque juntam as letras B-A, B-A, B-O, BO, BOBO, BABA. Pensa que compreenderam grande coisa do universo. Se não compreendeu que o universo fala de Deus, não entendeu nada. Por isso diz poeticamente São Francisco: Lodato sia mio Signore, possora nostra acqua, que é umile, inutile, preciosa e casta. Tá claro? A água, nossa irmã, é humilde e útil, preciosa e casta. Que ela é útil, tá certo? Que é preciosa, qualquer cearense ou tuareg compreende. Como é que ela é humilde? Porque ela procura sempre o lugar mais baixo, que nem a pessoa humilde. Como é que ela é casta? Porque ela sempre limpa. Eu já tratei disso, queria ter numa entrevista. Mas compreender o mundo é isso, e não ter diploma de faculdade. Há diplomas de faculdade de pessoas que não entendem nem por que existem. A caridade, portanto, consiste em fazer o bem para a alma das pessoas, em primeiro lugar. Fazer o bem para a vida material das pessoas quando necessário, por causa da vida espiritual e da vida intelectual, da verdade. A filantropia visa somente ajudar materialmente. Ela não considera a pessoa imagem de Deus, filho de Deus, mas considera a pessoa um puro organismo vivente. Então a filantropia é materialista. A caridade é sempre espiritual. Filantropia é contra a caridade. Por isso que os filântropos não compreendem a pena de morte, não compreendem a Inquisição, não compreendem a discussão, querem tudo diálogo. No fundo são mecanicistas, tanto vale um quanto o outro. O Dom João do Molière, em certo momento, quando um pobre pede esmola: me dá uma esmola por amor de Deus, ele disse: eu vou te dar por amor do homem, não por amor de Deus. Estava ensinando o ateísmo para os franceses, que gostavam dos versos, materialmente falando, e tinham esquecido a caridade. E por isso, aqueles franceses, os netos deles, os bisnetos deles, guilhotinaram a igreja na Revolução Francesa. Agora, alguns ouvintes, professor Fedeli, mencionaram a dificuldade de achar os livros que são citados no portal Montfort. Pois é. No Brasil é difícil encontrar livros, como é difícil encontrar livrarias. Por quê? Há muito poucos livros importantes traduzidos. A indústria do livro no Brasil aqui é muito pobre. Não, só se traduz coisas que são contra Deus. Essas são produzidas. O pessoal lê Harry Potter. Claro. Lê como chama aquele brasileiro do alquimista? Paulo Coelho, aqui, que é um bicho que tem orelhas grandes. Não é isso? O Paulo Coelho não tem nada a ver com o coelho físico. Mas para ler os livros do Paulo Coelho precisa ter orelhas grandes. E a Zíbia Gasparetto, o que o senhor acha dela, hein, professor Fedeli? Quem? Zíbia Gasparetto. Nunca ouvi falar. Graças a Deus, nunca vi. Isso é que é autora de gibi ou não? O que é essa? O que é Gasparetto? Quem que é? Como é o nome da pessoa? O que ele escreveu? Os Lusíadas? O comentário Aristóteles? Quem que escreveu? Qual é? Autor de quê? Agora, eu não conheço nem a Gasparetto, nem o Gasparzinho. Então, essa é a história do outro mundo, né? Do mundo na Lua. Bom, professor Fedeli, nós recebemos uma pergunta da ouvinte Ana Beatriz da Silva, que mora no estado do Rio de Janeiro, né? Em Jacarepaguá.
Ela pergunta o seguinte: como deve ser a cerimônia do matrimônio na Igreja Católica, porque, segundo ela, está um carnaval completo. Uma vez fui convidado para assistir um casamento num colégio lá do Morumbi. Então, parecia um teatro, tá certo? Era a igreja. Tinha uma passarela mais alta que o público, demorou, afinal, começa a tocar uma música lá, violinos, não sei o que mais, aí entram 2 pajens, tocam trombeta, descem 2 pajenzinhos, tão bonitinhos, carregando as florzinhas, tudo, ele com ela, né, de mão dada, 2 garotinhos, uma garotinha, depois entra quem, trazendo as alianças novas, todo mundo de pé, toca as trombetas de novo, toca os violinos, toca o bumbo, aí vai entrando os padrinhos, e depois entra o noivo, coitado engravatado, parecendo o Tarzan, o Tiradentes, no dia 21 de abril. Então lá estava ele engravatado, tudo feliz. Depois os pais dos noivos, os pais da noiva, depois os padrinhos, já passaram os padrinhos. Tudo isso com música, fanfarra, um carnaval tremendo. Depois a noiva, então muda a noiva, lá entra a noiva. Um teatro, quer dizer, uma exibição de dinheiro, de ostentação de dinheiro, ostentações de vaidades, com roupas alugadas nas lojas que eram roupas só para aquele dia. E o padre falando do amor. O amor. Uma vez numa viagem longa para assim, um casamento, o padre falou besteiras de monte, mas de monte. Esses padres que fazem esses casamentos fazem questão de serem showman. Então o padre pergunta: a senhora aceita ele como o senhor promete ser fiel? Fala: se gira, demorou para falar. Quer dizer, transforma o casamento numa palhaçada. Todos esses padres fazem sermões para mostrar que eles são especialistas em matrimônio. Então, como deve ser a cerimônia no catolicismo, professor? A cerimônia é uma coisa lindíssima. Os ministros do sacramento são noivo e a noiva. Eles que o padre só dá a bênção. Então, a única vez que a mulher na igreja administra o sacramento oficialmente é no matrimônio. Por isso que ela entra vestida como rainha. Então, é uma coisa muito bonita. Seria preciso analisar todas as palavras do cerimonial para ver como a igreja dignifica o casamento. O casamento é natural. Cristo, nas bodas de Caná, instituiu o sacramento do matrimônio. Tá certo? Que dá uma graça para os noivos e os casados permanecerem fiéis um ao outro durante a vida inteira. A graça matrimonial é uma graça permanente, que é contínua, não é só num instante. Uma pergunta que eu recebi, professor Fedeli, muito curiosa, é como é que o senhor analisa o dinheiro? Que relação que o senhor tem com o dinheiro? O pouco que eu tenho tem que contar fácil. Eu sou professor e nunca fui promovido. Quando eu fiquei doutor pela USP, depois de 9 anos de estudo, tive um aumento de ordenado com que eu podia comprar 2 mexericas. Uma beleza. Estavam gostosas as mexericas. Tá claro, não? Eu nunca tive nada. Então, quem dá muita importância ao dinheiro, ou é avarento, ou é cobiçoso. O dinheiro, hoje em dia se dá ao dinheiro uma importância enorme. Tudo é feito pelo dinheiro. Isso é uma tolice monumental. O Marx chegou a erigir isso aqui em lei universal, a lei da economia, tá claro? Quer dizer que o Boto está aqui me entrevistando para ganhar dinheiro, tá claro? Eu estou na entrevista para ganhar dinheiro, tá claro? Há pessoas que casam para dar o golpe do baú, casam por dinheiro. Mas tem pessoas que se casam com moças pobres, só porque tem estima por ela, mas tem ou não tem? Tem, tá certo? O Freud diz que todas as coisas que fazemos por motivo sexual. Marx diz que não, por dinheiro. Tem que escolher, ou bolsa ou sexo. Hoje em dia os outros admitem as duas coisas juntas. Não tem cabimento. O dinheiro que se quer para fazer alguma coisa. Porque aquele que quer dinheiro pelo dinheiro é o avarento, vai colecionando, como os japoneses que têm prédios cheios de dólares, que não pode usar. Se usar, quebra o mundo. Então não adianta nada ganhar. Eles têm que trabalhar para acumular papelzinho com a cara do Franklin, não sei o que mais, aqueles sábios americanos. O dinheiro é feito para contar e gastar. Avarento que acumula dinheiro. Quem quer muito dinheiro, se for por dinheiro, é tolo. O dinheiro é que permite fazer algo. O dinheiro é meio. Viver pelo dinheiro como um fim é uma tolice. O dinheiro é meio. Fala, então o mais inteligente é meio para controlar o poder.
dá um mensalão para todo mundo, você controla o país. Calculo que em alguns países pode acontecer isso, não? Eu ouvi dizer recentemente de um país aqui que aconteceu tal coisa, mas isso deve ser boato da imprensa. Mas enfim, o dinheiro pode comprar deputados, pode comprar votos nas eleições. Há países assim, tá certo? Deve ser na Ásia, na África. Aqui nós estamos numa pureza política superior. Mas o dinheiro pode comprar muita coisa, pode comprar diplomas. Eu conheço gente que ficou doutora até em lugares surpreendentes, sem nunca ter estudado nada. Tá claro, não? O dinheiro é um meio para, por exemplo, adquirir poder. Mas o poder também é um meio. Porque é poder para fazer algo. Logo, o poder não é fim. O que move o mundo são as ideias. O que move o mundo é a verdade. Alguns querem dinheiro para impor a mentira. Outros desprezam o dinheiro para ensinar a verdade. Por isso eu fiquei professor. Então, qual é a minha relação com o dinheiro? Muito pouca. Um professor que se viveu no Cambuci e que nunca teve casa. Tá. Bom, o senhor já falou desse assunto aqui na Rádio Italiana várias vezes, sobre a pedofilia, mas nós recebemos vários e-mails para que o senhor falasse, mencionasse novamente sobre essa questão da pedofilia. Pedofilia só? Combater a pedofilia? Claro, a pedofilia do clero está um escândalo. Mas também tem pedofilia com gente de 20, 30 anos, né? Que tem outro nome. E os padres que viram amaziados, que nem o padre Marcial Maciel, que tinha mulheres e filhos, várias mulheres. Todo esse mal que terminou a pedofilia começou violando a regra do celibato. Começou tirando o mataburro dos seminários. Sabe o que é mataburro? O mataburro é uma coisa que põe nas fazendas, tem um pequeno fosso numa porteira e tem umas ripas, o burro não passa porque ele tem medo de ficar com o casco preso lá. Então o burro não passa, chama-se mataburro, claro. A entrada do seminário devia ter mataburro para permitir que entrasse gente de verdadeira vocação e não pessoas que querem se exibir, como disse um padre em Piracicaba, na hora da consagração, pegando o cálice com o vinho consagrado. Aqui dentro só tem vinho, eu não acredito em nada disso. Eu só fiquei padre só para ter emprego. Na Ásia é só pão e aqui só tem vinho, tudo mais é bobagem. Tá lá. Outro padre, noutra cidade em Limeira, que dava comunhão para um pobre e dava para o cachorro também, o que é excomunhão imediata. Por isso o Papa ainda hoje no avião declarou que o grande mal que tem hoje são os pecados na igreja, não os pecados da igreja, porque a igreja é santa, mas os pecados são na igreja. Então não é só pedofilia, é tudo mais, homossexualismo, amaziamentos, todo tipo de abuso, porque em vez de selecionar os melhores para o clero, se aceitou qualquer um. Bom, muito obrigado, professor Fedeli, por mais uma entrevista aqui no portal da Rádio Italiana. Muito bem. Então, eu agradeço ao Boto do programa, a paciência de ouvir, aos ouvintes também, e as perguntas que me dão muita alegria de responder. Algumas são bem interessantes, outras são perguntas ingênuas, tá certo? Muitas perguntas que chegam são de ódio, que mostram a eficiência dos raciocínios que a Montfort expõe, a verdade, a força da verdade católica, que odeiam e para combater só se tem ofensas, baixezas, calúnias, ou então denegrimento. O professor é irônico. Voltaire era irônico, mas contra a igreja valia, né? Agora, quando alguém usa a ironia contra os inimigos de Deus, não vale. A ironia foi feita também por Deus, a capacidade de ter ironia. E deve ser usada as coisas tanto quanto aproxime de Deus, e deixar de usá-las tanto quanto afastem. Quanto a ironia, ajudar a aproximar as pessoas de Deus, pondo em ridículo como deve ser posto o sofisma dos maus, viva a ironia. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Bom, essa entrevista foi realizada no último mês de maio, né, com o professor Orlando Fedeli, e nós estamos colocando à disposição dos nossos caros ouvintes da Rádio Italiana. Lembrando que em breve nós divulgaremos outras entrevistas do professor, entrevistas inéditas que serão disponibilizadas para os nossos caros internautas.
Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet.